Iniciarmos a leitura do texto bíblico, irmãos, eu quero apenas lembrá-los do principal propósito de Lucas, o autor deste livro, ao registrar essas informações que hoje aqui nós vamos ler e vamos aprender sobre elas. Lucas, ele quer relatar aos seus leitores, aos seus ouvintes, diversas histórias sobre a igreja primitiva, aquela comunidade de crentes que nasce depois da ascensão de Jesus, depois do derramar do Espírito Santo sobre eles. São crentes em Jesus, crentes no Messias, e Lucas aqui está narrando diversos episódios, diversos eventos que ocorrem na vida dessa pequena comunidade que se inicia no capítulo 2 do livro de Atos. Então, neste terceiro capítulo que nós hoje vamos iniciar, Lucas segue neste mesmo propósito. Ele está aqui contando algo que aconteceu nessa comunidade dos crentes lá no início, né? São os primeiros, por isso primitiva, né? Igreja primitiva. E aí então, Lucas, ele narra aqui um evento que entra naquela categoria dos sinais e prodígios, que ele falou que foram efetuados aos montes por meio dos apóstolos. E esse capítulo, irmãos, a gente poderia aqui facilmente dividir em duas partes. É bem provável que na sua Bíblia aí você tenha essa divisão, separando o texto em subtítulos. Então, a primeira parte deste capítulo, que vai do verso 1 ao 10, que é a parte que nós vamos tratar aqui nesta manhã, Lucas ele está narrando um dos muitos milagres que foram feitos por meio dos apóstolos. E na segunda parte deste capítulo, que vai ir então do verso 11 até o verso 26, nós vamos encontrar mais uma pregação do apóstolo Pedro, que foi uma pregação que foi proporcionada por conta do milagre que ocorre no início do capítulo. Então hoje, queridos, nós veremos toda a narrativa do milagre, toda a primeira parte do terceiro capítulo, e aí então nas próximas pregações, nas próximas semanas, nós vamos fazer uma análise então das palavras do apóstolo Pedro, aquelas palavras que ele dirige a essas pessoas logo após o milagre ter acontecido. Então, se você já abriu a sua Bíblia em Atos 3, acompanhe comigo a leitura do verso 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Queridos irmãos, para que fique mais claro aqui, mais fácil de a gente entender essa narrativa, que é uma narrativa um pouco mais extensa, né? São alguns versículos, normalmente a gente trabalha em poucos versículos. Eu dividi esse texto em 3 momentos, em 3 atos, que nós veremos todos hoje, tá? Não vamos separar aqui em várias pregações. São 3 momentos que nos lembram de pontos importantes daqueles que nós chamamos os pilares da fé cristã. Os pilares da fé cristã são constituídos de 4 pilares. E nessa narrativa a gente pode ver eventos que se relacionam com pelo menos 3 dos 4 pilares. Nós vamos ver que em alguns momentos deste acontecimento milagroso, nós temos ali indícios que nos lembram acerca da queda da humanidade. Nós temos ali eventos que nos lembram da redenção. E nós temos também coisas que nos apontam para a consumação.
Eu deixei de fora apenas o pilar da criação, que é o primeiro dos 4 pilares, mas nós veremos aqui, de maneira muito clara, o pilar da queda, o pilar da redenção e o pilar da consumação. No primeiro ato, o ato que nos lembra a queda, nós vamos ver os efeitos do pecado na vida de um homem. E quando eu digo os efeitos do pecado na vida de um homem, eu não estou aqui dizendo que o sofrimento deste homem deficiente era ocasionado diretamente por um pecado que ele havia cometido na sua vida. Não é disso que se trata. Quando nós falamos das consequências da queda, eu estou me referindo à queda da humanidade. Eu estou me referindo às consequências gerais daquela desobediência que foi cometida lá no início. A desobediência de Adão e Eva. E o que isso trouxe de consequências para um mundo que foi criado de maneira perfeita. Todo o mal que a gente enfrenta neste mundo, toda a dor, todo o sofrimento, não vieram da criação de Deus, porque ela era perfeita. O pecado trouxe ao mundo todo tipo de dor e de sofrimento. No segundo ato, no ato da redenção, nós vamos analisar aqui o milagre que ocorreu na vida deste homem. Nós veremos Deus interferindo de maneira sobrenatural na vida natural daquele homem. E aí então, no último e no terceiro e último ato, nós veremos o ato da consumação. Veremos a conclusão dessa narrativa histórica. Mais uma vez eu quero enfatizar isso. Nunca é demais. O que nós estamos vendo aqui não é uma história fictícia. Não é algo que não aconteceu, não. Isso é um relato histórico, de um evento histórico. E aí nós veremos a conclusão dessa narrativa histórica e veremos quais foram, de fato, os verdadeiros e reais objetivos de Deus ao interferir na vida daquele homem. Por que será que Deus fez aquilo? Por que Deus efetuou um milagre na vida dele? Então, irmãos, vamos iniciar pela primeira parte aqui dessa história, uma parte que nos lembra muito a queda humana. Então, nessa primeira narrativa, na primeira parte da narrativa, nós temos aqui uma amostra dos efeitos do pecado na humanidade. O pecado, ele entrou no paraíso que Deus havia criado. E trouxe a este lugar perfeito que Deus criou todo tipo de sofrimento, de calamidades, trouxe doenças, trouxe miséria, e principalmente trouxe a morte. O mal entrou no mundo por conta do pecado. Por causa da desobediência e da rebelião humana contra Deus que havia criado a humanidade. É isso que a Bíblia nos revela. Esse é um ensino bíblico. O mundo que nós hoje vivemos, irmãos, não é um conto de fadas colorido. Não é uma história sem nenhum tipo de dor e sofrimento. Pelo contrário, o mundo que nós vivemos, ele não é nada perfeito. E enquanto não houver uma redenção completa, nós devemos saber, estar cientes disso, que nós vamos, neste tempo, conviver com as consequências do pecado. E este primeiro ato da história nos ajuda a nos lembrar dessa dura realidade. Nós, graças a Deus, vivemos tempos muito bons. Possivelmente a maioria de nós desfruta de tranquilidade nas suas vidas. Nós não precisamos mendigar pelo alimento. Nós temos trabalho. Nós temos hoje acesso a um bom lugar para nós nos reunirmos. Todos nós temos os nossos lares, casas quentinhas, num tempo de inverno como nós vamos enfrentar. E muitas vezes a gente pode esquecer que este mundo aqui não é um paraíso. Neste mundo nós vamos conviver com dor e sofrimento. E eu convido os irmãos, se você quer aprender mais sobre este assunto especificamente, que é chamado de teodiceia, qual o problema do mal do mundo, como que nós podemos crer num Deus bom e mesmo assim vivermos num mundo mau. Este é o assunto da quarta-feira na escola bíblica.
Se você quer aprender mais, venha para a quarta e aprenda sobre isso. Então vamos para o texto, fazer a análise verso a verso. O primeiro versículo desse texto diz assim, que Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E aqui Lucas conta para nós que 2 dos apóstolos estavam juntos naquele momento e se dirigiam ao templo. E essa união de 2 apóstolos acontece bem de acordo com como Cristo havia estabelecido para eles. Quando Jesus envia os seus apóstolos em missão, os seus discípulos, ele envia de 2 em 2. Então aqui parece que os apóstolos continuaram com essa prática, aquilo que foi ensinado por Jesus. Os 2 estão indo de 2 em 2, são encontrados juntos e, especialmente neste caso, são 2 daqueles discípulos mais íntimos de Jesus, Pedro e João. E talvez aqui em um primeiro momento, esta união de Pedro e João andando juntos seja algo até esperado por nós. Eu acho que dificilmente alguém leu esse texto e ficou surpreso. Nossa, Pedro e João juntos. Porque a gente está acostumado com essas figuras históricas. Nós já sabemos aquilo que Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9, que Pedro e João eram reportados como os pilares da igreja. Eram grandes liderança da igreja primitiva. Mas, irmãos, se nós pensarmos que este momento aqui que o texto nos conta está muito próximo dos episódios da morte de Jesus, daqueles episódios, aqueles eventos que ocorreram em torno da crucificação de Cristo, a gente deveria estar surpreso com a união de Pedro e João. Por quê? Porque nós temos junto aqui aquele discípulo fiel o tempo todo, que estava do lado de Maria na crucificação de Jesus, estava lá presente enquanto Cristo estava sendo crucificado, que foi fiel a todo custo, mesmo correndo risco, ele estava lá com aquele que havia fugido, havia negado a Cristo, se escondido de maneira covarde. Se a gente pensar que está tão próximo esses eventos, se eu fosse João, eu diria, eu não quero ir com Pedro não. Esse cara é um covarde. Esse cara fugiu no momento que a gente mais precisou dele. Mas não, eles estão aqui juntos. E este é mais um momento, mais um evento daqueles que mostram que essa vida comum dessa igreja não era nada comum. É uma vida extraordinária. Somente a fé, somente o poder do Espírito é capaz de unir esse tipo de pessoa. Que tiveram comportamentos tão diferentes em um momento tão importante, mas eles estão ali completamente unidos. Unidos em um espírito e uma fé. E aí o texto diz que Pedro e João estavam indo até o templo. E aqui, irmãos, nós não podemos imaginar que era um templo cristão. Nós usamos, muitos cristãos usam ainda essa nomenclatura, trazendo, evocando a linguagem veterotestamentária do Antigo Testamento, a ideia de vamos ao templo. O cristão hoje não tem mais templo. O templo somos nós. A igreja somos nós juntos. Isso aqui é apenas o local onde nós nos reunimos. Mas não, eles estavam indo ao templo judaico. Eles estavam indo ao templo em Jerusalém. E eu já falei sobre isso em outro momento. Mas de maneira bem resumida, irmãos, essa ida dos apóstolos, que já são cristãos, já são igreja, indo até o templo, ocorre neste período inicial, onde o cristianismo ainda está associado ao judaísmo. Vai levar um tempo até que haja uma ruptura completa. Neste momento da história, esses primeiros cristãos, eles continuaram indo ao templo para cultuar a Deus. Eles continuaram indo realizar as orações tradicionais da liturgia judaica. Os cristãos primitivos, eles se consideravam judeus. Neste momento, Pedro e João jamais pensariam em romper com as horas tradicionais do culto judaico. E aí, Lucas continua dizendo que enquanto eles estavam indo, estava também sendo levado um homem, coxo de nascença.
que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Lucas informa que enquanto aquela dupla de apóstolos estava se dirigindo ao templo, um homem que sofria de uma deficiência desde a infância, desde o seu nascimento, foi colocado em um dos acessos, uma das portas que dava acesso ao templo. Aquela porta ela é chamada de Porta Formosa. Nós não sabemos exatamente qual é a localização dessa porta. Era um dos acessos. É isso que fica claro no texto. E possivelmente este homem ele foi colocado lá naquele lugar pelos seus próprios amigos, pela sua família. Por quê? Porque a deficiência física limitava demais a possibilidade de uma pessoa adquirir sustento por meio de trabalhos que eram comuns naquele tempo. A maneira mais segura de um deficiente físico sobreviver, no primeiro século, no contexto judaico, era dependendo da bondade dos outros. E aí você soma-se a isso o fato de que no judaísmo a esmola era quase que um pilar, era muito valorizada. Então, se alguém tem necessidades especiais, se é um deficiente físico, nada mais apropriado colocar ele próximo àquelas pessoas que estão dispostas a ajudar. E era isso que fizeram. As pessoas da sua família levavam ele até lá todos os dias para que ele pudesse receber a ajuda dos outros. E aí o texto prossegue no verso 3, dizendo que quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Esse homem, ele abordava todas as pessoas que passavam por ele em direção ao templo. E ali ele pedia por uma ajuda financeira. Ele pedia ali por uma doação que pudesse aliviar um pouco o seu sofrimento. Este homem aqui, ele apenas gostaria de ter a possibilidade de sobreviver mais um dia. Era essa a intenção dele. Olha, eu preciso de recursos para poder me alimentar e sobreviver mais esse dia. Você pode me ajudar? E aqui, irmãos, disso eu gostaria de retirar a primeira aplicação prática deste relato histórico. Porque para esse homem, a melhor coisa que poderia lhe acontecer, em mais um dia comum da sua vida, era receber um pouco de dinheiro que lhe proporcionasse a próxima refeição. Essa era a ambição dele. Para ele, a melhor coisa que poderia acontecer no seu dia era alguém disposto a ajudar para que ele pudesse retornar à sua casa e ter condição de comprar a próxima refeição. Aquele homem estava ali, em uma das entradas do templo do Deus de Israel. Ele estava lá, no acesso ao templo, pedindo esmola. As dificuldades da vida deste homem certamente eram muitas. Certamente. Especialmente se a gente analisa o contexto histórico daquele momento. As pessoas deficientes, neste período da história, elas eram até vistas com certo preconceito, como pessoas de alguma forma amaldiçoadas por Deus, por nascerem naquelas condições. E esses sofrimentos aqui certamente limitavam o entendimento deste homem sobre as suas próprias necessidades. Ele estava lá simplesmente querendo condições financeiras para a próxima refeição. E aqui, irmãos, é possível que nós, muitas vezes, guardadas as devidas proporções, que a gente se coloque em situações de alguma forma semelhante. E que sentido? Onde nós nos colocamos diante de Deus pedindo pequenas esmolas. Ao invés de pedir uma verdadeira restauração na nossa vida. Muitas vezes, nós vamos nos encontrar em dificuldades, porque esse é um mundo mau. É o mundo da queda. Nós vamos, muitas vezes, nos encontrar em circunstâncias difíceis, em circunstâncias limitadoras. Nós vamos enfrentar coisas que nos deixam tristes, que nos desanimam.
E aí, nestes momentos da dificuldade, nós podemos repetir esse mesmo tipo de pensamento que não leva em conta a nossa real necessidade. Nós vamos pedir para Deus para que Ele mude as circunstâncias da nossa vida. Nós vamos pedir para Deus que Ele mude as pessoas ao nosso redor. Nós vamos pedir para Deus pequenas esmolas, ao invés de pedir a Deus que Ele efetue uma obra de mudança em nós mesmos. E aí, ao invés de pedir, Senhor, mude as circunstâncias que me afligem, para que eu possa ser feliz. Essa normalmente é a nossa oração. Senhor, mude aquela pessoa que está me incomodando. Senhor, mude essa dificuldade financeira na minha vida. Senhor, mude esse... Nós deveríamos estar orando, Senhor, muda o meu coração para que eu consiga encontrar alegria em toda e qualquer circunstância. Senhor, muda o meu coração para que eu seja alegre mesmo diante dessa pessoa que me persegue. Senhor, muda o meu coração para que eu seja contente diante de recursos limitados. Senhor, muda o meu coração diante da realidade da minha esposa que não é do jeito que eu gostaria, do meu marido que não age como deveria. Ao invés de dizer, Senhor, muda o meu coração. Faz com que eu seja contente em todo momento. Eu quero ser como Paulo, que afirma lá em Filipenses 4, 11 a 13, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo de toda circunstância. Tanto estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter abundância, quanto passar necessidade. Tudo, todas as situações eu posso viver, tudo eu posso, naquele que me dá forças, naquele que me fortalece. Qual é esse segredo, Paulo? Nos diga. Qual é esse segredo que você encontrou de estar contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância? Irmãos, isso não é algo mais misterioso para nós, porque a Bíblia nos diz qual é o segredo. O segredo é termos uma visão bíblica do tempo presente. É termos uma visão bíblica sobre esta vida. É entendermos que nós estamos inseridos em um mundo que convive com o pecado. No mundo onde a dor ainda impera. No mundo onde ainda existe sofrimento. No mundo onde nós vamos enfrentar com a doença, com dificuldade. O mundo onde ainda há morte. E principalmente, nós precisamos de um olhar bíblico para aquilo que nos espera depois deste mundo. Para aquilo que nos espera na eternidade. Nós temos que ter um olhar espiritual de coisas que nós ainda não vemos, mas que é certo. Neste mundo, nós podemos enfrentar sofrimentos. Podemos, é o mundo da queda, é o mundo do pecado. Mas a Bíblia nos diz que este mundo não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. A Bíblia diz que em comparação com aquilo que nos espera na eternidade, este tempo presente será como um piscar de olhos. Nós viveremos tanto tempo na eternidade que eu creio que vai chegar a um determinado ponto que nós nem vamos mais recordar. Nem vai mais lembrar da dor e do sofrimento que nós vivemos nesse mundo miserável. E é por isso que nós temos que manter os nossos olhos nas promessas. Naquilo que Deus diz que dará a nós, aqueles que creem. Porque isso vai nos fazer abandonar o desejo pela esmola. Senhor, faz a minha vida feliz aqui neste tempo.
Ah, Senhor, diminui as dificuldades da minha vida para que eu encontre alegria no tempo presente. Essa não é a nossa verdadeira necessidade. Essa não é. Uma vida sem sofrimento não é aquilo que nós de fato precisamos aqui e agora. Porque Deus não nos promete prosperidade nesta vida. Ele nos promete o seu Espírito. Deus não promete ausência de sofrimento, mas Ele promete que Ele vai estar do nosso lado até o fim. Deus não promete bens materiais para nós, mas Ele nos promete contentamento em Cristo. Deus não promete que nós vamos ter uma vida livre de doenças e enfermidades, mas Ele nos promete uma vida eterna, onde lá seremos perfeitos, onde lá nunca mais derramaremos uma única gota de lágrima vinda do sofrimento. Em Cristo, irmãos, Deus nos promete muito mais do que nós somos capazes de imaginar. O que a gente precisa fazer agora é reconhecer quais são as nossas verdadeiras necessidades. E a nossa verdadeira necessidade é obter perdão dos nossos pecados. É termos reconciliação com aquele que nos criou e que nos promete todas essas coisas. É estar unido a Cristo. E aí então podermos nos apropriar de uma herança que é incorruptível, que é muito mais valiosa do que pequenas esmolas, que antes nós achávamos ser tudo aquilo que precisávamos. Ai, se eu tiver uma casa dos meus sonhos, eu serei feliz. Ah, se eu tiver o carro dos meus sonhos, eu serei feliz. Ah, se tal circunstância na minha vida fosse amenizada, eu seria feliz. Nós não encontraremos felicidade nessas coisas, não aquela que dura para sempre. Essas felicidades são momentos. Você fica feliz porque conquista e a felicidade no outro dia vai embora. E aí a vida continua sem sentido. Nós precisamos entender o que de fato eu preciso. E o que eu preciso é Deus, o meu Criador, seu Filho que me reconcilia com Ele. É a esperança eterna. Se a vida se resume a isso aqui que nós vivemos, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas não se resume a isso. Existe esperança de redenção. Existe esperança de redenção para este mundo caído. Assim como existe esperança de redenção para nós, pecadores. E este é o assunto da segunda parte dessa narrativa de Atos 3. É uma parte que evoca a redenção. O verso 4 e 5 diz que Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então a resposta que Pedro e João eles dão ali ao pedido de esmola deste homem, gerou naquele deficiente uma expectativa. Olha, eles deram atenção para mim. Pedro diz: olhe para nós. E ali ele ficou na esperança: vou receber alguma coisa. Esse homem passou a encarar Pedro e João de maneira atenta. E aqui eu consigo imaginar, não sei se você tem essa imaginação, você tenta imaginar a cena, mas um olhar de esperança. Poxa, agora eu vou receber algo. Irmãos, por mais que o judeu valorizasse a esmola, eu imagino que nem todos passavam ali dispostos a auxiliar. Possivelmente muitos passavam reto. Já sabiam que a porta estaria cheia de pessoas pedindo e acelerava o passo e ia. Outros às vezes ajudavam, mas sequer tinham um contato pessoal. Entrega o dinheiro e nem olha na cara dessas pessoas. Mas agora estava sendo diferente para ele. O homem está diante de dois indivíduos que demonstram disposição em ajudar e de uma forma incomum. Só que o socorro que vai ser oferecido aqui
Não é o que ele estava esperando. Pedro disse no verso 6: Não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E aqui, se a gente for pensar nas palavras que vão sendo ditas, né, as palavras iniciais possivelmente desanimou o homem. Não tenho prata nem ouro. Ele deve ter pensado, poxa, então por que está aqui meu pedindo para mim te olhar, né? O que tu vai me dizer agora? Não tem aquilo que eu quero. Eu preciso de ajuda, preciso de financeira. E aí Pedro diz, olha, não tenho dinheiro. Eu não tenho aqui comigo prata nem ouro. E aí na sequência vem uma oferta que é infinitamente melhor. Algo que certamente era impensável para aquele homem. Pedro, ele oferece a cura. E ele oferece essa cura em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Irmãos, nós já vimos em outras oportunidades que os apóstolos, esses homens que foram comissionados por Cristo, eles tinham uma autoridade especial. Eles desfrutavam da mesma autoridade de Jesus. Jesus compartilhou isso com eles, de tal forma que os apóstolos eram como uma extensão do ministério de Cristo. Eles podiam realizar milagres na semelhança que Jesus efetuava. É também notável, irmãos, e importante destacarmos que nem Cristo, nem mesmo Jesus, ele realizou milagres de maneira aleatória, sem ter um propósito por trás. Jesus certamente não curou todas as pessoas, assim como os apóstolos não fizeram isso. Se nós pensarmos aqui neste momento, neste local, na Porta Formosa, certamente haviam mais pessoas em necessidade ali. Mas Pedro e João, eles são direcionados pelo Espírito a curar este homem. Especificamente este homem. E apesar dos milagres de cura não necessitarem de fé daquele que é curado, a fé ela não é um requisito para que a pessoa obtenha o milagre da cura de acordo com o padrão bíblico. Nós temos muitos exemplos de pessoas sendo curadas que não depositaram a sua fé em Jesus. Muitos que sequer conheciam Jesus. Nós temos, por exemplo, em Marcos, no capítulo 7, nos versos 31 a 37, Jesus curando um surdo e mudo que foi trazido por algumas pessoas até ele. E lá no texto não há registro nenhum de que aquele homem acreditava em Jesus, ou sequer sabia quem Jesus era. Nós temos em Lucas 14, versos 1 a 6, Jesus curando um homem que possuía uma deficiência, um inchaço no corpo. E ele estava numa festa na casa de um fariseu. Não há nenhuma indicação de que aquele homem acreditava em Jesus ou fosse um seguidor de Jesus. Jesus curou a orelha cortada de Malco. Lembram de Pedro? Corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus curou ali, imediatamente, sem que aquela pessoa tivesse qualquer fé nele. Estava lá para prender Jesus. Esses milagres, teríamos outros exemplos ainda para citar, mostram que a fé ela não é uma condição para que a pessoa seja curada, para que o poder de Deus haja, para que ocorra de fato um milagre. A fé ela é importante porque ela atua não só na questão do milagre, como na salvação. Ela conecta a pessoa àquele que fez o milagre. A fé ela deve ser esperada por essas pessoas. Você recebe o milagre, você crê naquilo, né? É aquilo que a gente espera, mas não é a condição. Deus cura quem Ele quer. Deus faz milagre pela sua própria e soberana vontade. Deus atua misericórdia com quem Ele quiser. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque parece que aqui no caso de Atos 3, a cura estava condicionada à fé do homem. Parece que nesse caso aqui a fé ela era uma condicional. A cura foi oferecida com essa condição. Crer naquele que tinha poder para fazer aquilo. E nessa primeira parte do capítulo 3, Lucas ele não fala muito sobre essa questão da fé do homem. Mas na pregação de Pedro, que nós vamos ver na sequência,
Pedro vai dizer no verso 16, você pode olhar aí no texto. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Ou seja, este homem que foi curado, ele sabia quem Jesus era. Ele já conhecia Jesus Cristo o Nazareno. Este homem certamente já tinha ouvido falar sobre Jesus. Sabia o que havia acontecido com Jesus. E principalmente este homem confiava que Jesus o Nazareno é quem dizia ser o Cristo, o Messias, o libertador prometido. Mas pastor, como é que pode? Parece que Pedro aqui ele é um imperativo, né? Pedro dizendo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Onde está a condicional da fé? Não é uma ordem do apóstolo? De fato é uma ordem. E aqui, irmãos, eu creio, que este homem aqui, que foi curado e que as próprias palavras de Pedro mostram que ele tinha fé, ele confiava em Jesus. Pedro ele recebe essa revelação do Espírito. Algo que o Espírito direcionou ele a ir àquele homem que tinha fé. E ele sabia que aquele homem responderia com fé ao chamado dele. E aí então, segue o verso 7 e 8. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Imagine isso, irmãos. Olha o caráter deste milagre. Olha como que ele funciona. Ele não precisou de fisioterapia. Esse era um homem que estava numa condição desde a infância, desde bebezinho. Como que era a musculatura? Como que eram os tendões das pernas de um homem deficiente? Ele teria que aprender a andar como uma criança. Vocês já viram alguém que passa por reabilitação, passa algum acidente, ele volta para o andador. Ele tem que andar naquelas esteiras com proteção dos lados, se segurando, aprendendo novamente a dar passo por passo. Olha o que o texto nos diz. Instantaneamente a musculatura, os tendões se firmaram. Tudo. Ele saiu dali dando os primeiros passinhos, sendo segurado por Pedro e João, é isso que diz o texto? Não, dando um salto, ficou em pé. É o que o texto diz. E começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Irmãos, isso é um milagre. É isso. Essa é a visão de um milagre bíblico. Algo que ninguém vai questionar. Não é uma cura de uma dor de barriga. Um homem que não andava desde a infância sai pulando. Quem vai negar algo assim? Quem vai dizer, não, mas isso aí não foi milagre, não. Ele estava aí só escondendo a deficiência. Não. Totalmente diferente, irmãos. Aqui ocorre a redenção deste homem. Aqui ocorre a redenção. Ocorre o verdadeiro milagre. E se eu perguntasse para você qual é o verdadeiro milagre na vida dele? Que milagre realmente a gente tem que valorizar aqui no texto? É claro, irmãos, que o nosso olhar vai ser diretamente levado ao fato de que aquele homem foi curado da sua doença. Nós vamos ser direcionados a olhar que Deus efetuou uma restauração completa e instantânea daquela enfermidade. É realmente um milagre espantoso. Mas, irmãos, será que este é realmente o verdadeiro e mais importante milagre destes versículos? Porque quando nós olhamos para uma perspectiva correta, bíblica, quando nós olhamos e vislumbramos a questão eterna, a eternidade, pergunto a vocês, o que adiantaria este homem receber a cura, acontecer esse fato, né, espantoso, mas ele permanecer morto nos seus delitos e pecados? O que adiantaria esse homem sair correndo, saltando, se ele não reconhecesse que Cristo é aquele que operou nele?
O que adiantaria ter a sua saúde restaurada e permanecer com a sua alma morta? O milagre mais importante aqui, irmãos, é que esse homem se juntou aos apóstolos. Esse homem se uniu a Pedro e João como um discípulo de Jesus, como alguém que tem depositado a sua fé no lugar certo. A fé deste homem foi apenas autenticada pelo milagre. Deus apenas confirmou: a sua fé é verdadeira, meu filho. Você está crendo no lugar certo. Este homem confiou em Cristo como o único capaz de salvá-lo. E aí então, ele não apenas encontrou um alívio momentâneo do seu sofrimento, porque certamente ele pode ter voltado a sofrer depois. Ele pode ter tido a sua questão física restaurada e na sequência ter pego uma doença grave e morrido, a gente não sabe. Mas ele não apenas teve um alívio momentâneo, ele encontrou ali a fonte da alegria que é eterna. E é importante, irmãos, nós temos uma perspectiva bíblica sobre isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós podemos ser soterrados com pensamentos de que Deus não me ama porque não faz o que eu tenho pedido. Deus não me ama porque Ele não realizou um milagre na minha vida. Ou ainda, ficar se questionando sobre o caráter e a qualidade da sua própria fé. Olha, eu estou enfrentando uma dificuldade tão grande na minha vida. Eu tenho orado fervorosamente. Eu tenho sido um crente fiel e mesmo assim, Deus não escuta as minhas orações. Será que eu creio mesmo? Será que Deus realmente me ama? E aí as dificuldades que vão se desenvolvendo na nossa vida podem embaçar a visão do amor de Deus por nós. A gente pode pensar, mas Deus se esqueceu de mim. Deus não tem me ajudado nesse problema que eu tenho enfrentado e tenho lutado e tenho orado constantemente. E aí a gente pode se pegar duvidando do amor de Deus por nós, duvidando da nossa fé nele. E aí a gente esquece que o amor de Deus foi revelado a nós de forma visível por meio de uma morte. E se algum dia você for tentado a duvidar que Deus lhe ama, você pode estar tentado a duvidar que Deus não lhe ama porque Deus não tem lhe feito aquilo que Ele fez com este homem de Atos 3. Eu convido você a se lembrar daquilo que Ele fez por nós na cruz. Olhe para a cruz e veja do que Deus é capaz de fazer para nos salvar. Não há dúvidas do amor de Deus. Não há dúvidas. Deus entregou o seu único filho para morrer por nós numa cruz. Ele não poupou o seu filho da morte para salvar pessoas como eu e você, pecadores. E infelizmente, irmãos, eu não tenho a autoridade que os apóstolos possuíam naquele tempo. Infelizmente, eu não posso chegar para alguém e ordenar que uma doença vá embora da vida da pessoa. Eu não posso chegar para alguém e dizer, levanta e anda. Eu não tenho essa autoridade. Mas o que eu tenho para oferecer, eu dou. É uma mensagem. É isso que eu tenho para oferecer. O que eu tenho para oferecer é compartilhar daquilo que eu aprendi aqui. É dizer que há uma mensagem de salvação eterna. E ela está no Evangelho. São boas notícias. Eu tenho uma boa notícia a compartilhar aqui. Essa boa notícia é que esta vida aqui não é tudo o que existe. Existe uma esperança que é eterna. Existe uma promessa para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, o Nazareno. E essa promessa fala de um dia
em que todos os que nele crêem estarão perfeitos, restaurados, completamente redimidos, desfrutando do seu reino para sempre na sua presença. Estarão vendo face a face o amado da minha alma. Isso deve nos motivar, irmãos. Isso deve nos dar alegria, porque é a redenção que nós de fato precisamos. A redenção que nós precisamos é muito maior do que ter o problema de saúde resolvido. É muito maior do que obter um alívio das minhas dificuldades financeiras. É muito maior do que resolver os meus problemas no trabalho, resolver os meus conflitos familiares. A redenção que todos nós precisamos é a salvação dos nossos pecados. Nós precisamos do dom da vida eterna. Nós precisamos estar unidos novamente àquele que é a fonte de toda a vida. E isso só é possível, irmãos, tendo fé em Jesus. Em semelhança da maneira como este homem aqui do texto mostrou ter. Para encerrar, queridos, nós chegamos na parte final deste relato. Agora nós veremos a consumação. Verso 9 e 10. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Então, nessa consumação da narrativa do milagre, nós encontramos o principal efeito que este evento sobrenatural causou ali. É claro, irmãos, que Deus ele exerceu de misericórdia com este homem enfermo. É claro. É claro que Deus aliviou o sofrimento daquele homem. É claro que a fé que ele depositava em Cristo foi ali confirmada. Mas de acordo com o texto, irmãos, o principal objetivo do Senhor com este milagre se dará na sequência. O milagre ele serviu para chamar a atenção de todos. Serviu para proporcionar uma grande oportunidade de proclamação do Evangelho para pessoas descrentes. O verso 9 diz que todo o povo viu. Quem é todo esse povo? São aquelas pessoas que frequentavam regularmente o templo, que estavam lá para as orações. Essas pessoas estavam familiarizadas com aqueles pedintes que ficavam nas entradas do templo. E imagine só, que isso muitas vezes ocorre conosco também. Muitas vezes nós somos capazes de reconhecer aquelas pessoas que estão sempre no mesmo sinal pedindo ajuda, não é mesmo? Nós reconhecemos as pessoas que estão na porta da mesma igreja toda hora pedindo ajuda. Nós conhecemos os rostos, nós acabamos nos tornando familiares nesse sentido. Muitas vezes até a gente acaba conhecendo um pouco da vida dessas pessoas. Isso é normal. Então as pessoas aqui no templo, elas reconheceram aquele homem que diariamente estava lá pedindo esmolas. Um homem que sofria de uma enfermidade desde o nascimento. Possivelmente essas pessoas conheciam a história de quem era filho, onde morava, qual era a situação. Mas de alguma forma que eles ali não sabem explicar ainda, aquele homem estava pulando. Estava louvando a Deus ao lado de dois outros homens. E aí qual foi a reação das pessoas ao ver essa cena tão inesperada? O texto diz, ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Admiração e espanto. É exatamente isso que se espera, irmãos, de um milagre bíblico. Seria dessa forma que eu reagiria se eu presenciasse algo desta mesma natureza na minha frente. Eu ficaria espantado. Ficaria ali sem saber o que falar, sem saber o que dizer. O povo agora, irmãos, está pronto para ouvir. Devia estar um silêncio. As pessoas ali tentando entender o que é que tinha acontecido ali.
Elas estão ali com toda a atenção voltada para ouvir a sequência. Elas estão ali com toda a atenção pronta para ouvir a explicação de um homem que está do lado dele. A explicação de Pedro. Pedro vai dizer o que aconteceu. Deus proporcionou esse milagre para que uma multidão de pessoas pudesse receber as boas notícias que seriam dadas por meio do apóstolo. Esse é o objetivo. E perceba, irmãos, que a reação que ocorre nessas pessoas ao milagre é algo que ocorre em nós também. A nossa tendência humana é focar no sinal, é focar no prodígio, naquele evento sobrenatural. Nós vamos focar nossa atenção nisso. Mas não é assim que agem os apóstolos. Não foi assim que agiu Lucas ao contar a história que nós estamos lendo. No tempo todo do texto, você pode perceber que é enfatizado que o milagre aconteceu em nome de Jesus. Pedro e João, eles tiram de si mesmo toda a responsabilidade. Nós veremos nas palavras de Pedro isso. Eles tiram toda a publicidade que poderia ter sobre eles mesmos. E eles focam completamente na pessoa de Cristo, de Jesus. Toda essa narrativa da cura, irmãos, ela está servindo aqui não para mostrar a vida daquele homem em deficiência que agora foi curado. Vocês percebem como a gente acaba focando nisso? A gente fica pensando muito na história desse homem, naquilo que aconteceu. Mas toda a narrativa aqui, ela serve apenas como uma ponte que atrai o nosso interesse, ou deveria atrair o nosso interesse, para aquilo que vai ser dito depois. Deus, ele usa o milagre para direcionar os nossos olhos para um outro milagre. O milagre da graça de Deus na salvação por meio do Evangelho. Este, irmãos, é sempre o maior de todos os milagres. Esse é o milagre principal, maior, aquele que nós deveríamos valorizar sempre. O milagre da salvação. Como que um Deus santo e perfeito salva pecadores falhos como nós? Como que Deus é capaz de salvar pecadores dos seus pecados? E o mais interessante ainda disso é que essas pessoas que estão ali atentas, admiradas e perplexas, que estão ali prontas para ouvir uma explicação sobre aquilo que aconteceu com um homem necessitado, elas vão ouvir Pedro falar não do homem em necessidade, mas vai falar sobre a própria necessidade das pessoas. Elas vão ouvir falar sobre as suas próprias necessidades. Irmãos, nós veremos, por meio das palavras que Pedro vai dirigir na sequência do texto, que essas pessoas que estão ali, elas eram apenas religiosas. Estavam lá no templo, mas elas não confiavam em Deus. Elas confiavam em si mesmas. Elas confiavam na salvação que vinha porque elas eram descendentes de Abraão. Elas confiavam na salvação porque o templo de Deus estava entre eles. Mas elas eram pessoas incapazes de perceber a sua própria necessidade. Elas não conseguiam perceber as suas próprias enfermidades. E aí, no verso 19, por exemplo, elas vão ouvir Pedro dizer para eles: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados. Elas esperavam ali ouvir simplesmente uma explicação do que aconteceu com este homem. E eles vão acabar ouvindo: arrependam-se e creiam, para que os seus pecados sejam curados. A enfermidade dessas pessoas era pior do que a dificuldade física daquele homem. Os ouvintes de Pedro, eles não tinham uma paralisia física, eles tinham uma paralisia da alma.
Eles tinham uma doença capaz de trazer sofrimento e dores eternas. E este, irmãos, não é só o estado deles, é o estado de toda a humanidade. É um retrato da situação que muitos se encontram. Pessoas que são capazes de olhar para os outros e apontar a necessidade dos outros. Pessoas capazes de se compadecer com o sofrimento dos outros, mas incapazes de perceber a sua própria necessidade e miséria. Por vezes, nós achamos que os outros precisam de milagre. Por vezes, nós achamos que os outros precisam de Deus. E nós esquecemos ou até nos cegamos para o fato de que todos nós precisamos. Todos nós estamos debaixo da mesma maldição do pecado. Todos nós precisamos de redenção. Todos nós precisamos de um milagre que nos salve. Um milagre que nos livre da ira vindoura, da ira que virá na consumação de todas as coisas. E para isso nós precisamos de uma visão correta sobre nós mesmos e sobre o quanto nós necessitamos de redenção. Porque afinal de contas, irmãos, o tempo da consumação, ele se aproxima para todos. A nossa vida está passando. Nós estamos contando os anos da nossa vida. Eles estão terminando. E o tempo da vinda também se aproxima. Nós oramos por isso. Maranata, Pai. Vem logo, Senhor Jesus. Eu quero ser a geração privilegiada que não vai experimentar a morte. Eu quero. Eu quero poder ser levado aos céus junto com a minha igreja. E nos ares celebrar tão grande salvação. Mas se isso não acontecer na minha geração, que eu possa chegar à consumação dos meus dias, cientes de que eu fui redimido pelo Pai, de que eu tenho acesso ao reino por meio de Cristo. Eu quero, irmãos, poder chegar lá e ouvir do meu Senhor, muito bem, servo bom e fiel. E poder abraçar a Cristo não como um juiz que vai me julgar, mas como aquele que é o meu amado. Como aquele que é tudo aquilo que eu de fato preciso. Como aquele que se entregou por mim. Então, queridos, para concluirmos aqui, este relato histórico que prepara o terreno para mais uma pregação do apóstolo Pedro, ele nos faz pensar acerca das nossas próprias necessidades. Será que nós, muitas vezes, não nos colocamos à porta de acesso a Deus pedindo esmolas, enquanto nós deixamos de lado qual é a nossa verdadeira necessidade? Será que muitas vezes nós não vamos até Deus e pedimos apenas só mais um pouquinho para sobreviver, ao invés de pedir aquilo que realmente importa? Quantas vezes, irmãos? E aqui, queridos, como sempre, toda pregação é, em primeiro lugar, uma meditação ao pastor. Pensando sobre isso, quantas vezes eu me vi pedindo a Deus para que Ele mude as circunstâncias da minha vida? Quantas vezes? Quantas vezes eu me vi pedindo para o Senhor mudar coisas que estão ao redor de mim? E quão poucas vezes eu pedi para o Senhor mudar o meu coração diante das circunstâncias? Quantas poucas vezes eu pedi, Senhor, trabalha em mim. Muda em mim isso. Não muda os outros, muda em mim, porque é aqui que vai fazer diferença. Me ensina, Pai, a estar contente nesta circunstância ruim da minha vida. Me ensina a confiar de que esse mal que está ocorrendo é para o meu bem. Mesmo que eu não entenda isso agora, Pai. Mas me ensina a estar contente nessa realidade. Então, queridos, meu único desejo aqui, realmente, nessa manhã, sei que muitas vezes a gente não guarda 2% do que é dito. Nossa memória é muito fraca. Se a gente for de noite conversar sobre a pregação, a gente vai lembrar só alguns pontos.
A grande maioria vai para o mar do esquecimento. Mas se eu puder pedir a Deus que algo fique registrado, o meu pedido é que você saia daqui nesta manhã com a convicção de qual é a sua verdadeira e real necessidade. Essa necessidade passa pela queda, pela verdade dos seus pecados. Ela encontra com a redenção em Cristo, com a salvação que Ele nos proporciona. E é uma necessidade que aguarda pela consumação, que vislumbra a eternidade. Se você se reconhece como um pecador, como alguém que necessita de salvação, e principalmente se você confia que o único capaz de lhe salvar é Cristo, é Jesus o Nazareno, então saiba, de uma vez por todas, que o seu grande e maior problema já foi resolvido. Já foi resolvido. Você não precisa mais temer. Não há mais motivo para não estar alegre. Porque aquele problema que traz consequências eternas foi sanado. Confie nisso. E busque, a partir disso, conhecer cada vez mais as promessas de Deus aos seus filhos. Leia a Bíblia e aprenda sobre aquilo que lhe aguarda na consumação de todas as coisas. E aí então, se encha de alegria e esperança. Faça como o apóstolo Paulo. Aprenda o segredo de estar contente sob toda e qualquer circunstância no tempo presente. Quanto mais perto estiver a visão do que nos espera na eternidade, menor é o impacto das circunstâncias negativas que constantemente batem à porta da nossa vida. Quanto mais perto essa visão espiritual da eternidade você tiver, menor serão as dificuldades de enfrentar o sofrimento neste tempo. Agora, irmãos, se você ainda não possui convicção de nada disso, se você ainda reluta em crer, até mesmo no relato da cura aqui, mas é difícil de acreditar que isso aconteceu. Se esse é o caso, irmãos, então eu peço que você ore a Deus. Ore a Deus agora mesmo e peça para Ele romper com a sua incredulidade, para Ele romper com a dureza do seu coração. Peça para que Deus abra os olhos da fé e peça para que Ele se revele a você. E faça isso, irmão, enquanto ainda há tempo. Vamos orar. Bondoso Pai, soberano Deus, louvado seja o Senhor na nossa vida. Louvado seja a Tua palavra, que em tudo nos guia e nos orienta. Podemos aprender até mesmo de relatos históricos, como que hoje nós vimos, uma narrativa acerca de um milagre que foi proporcionado pela fé em Cristo através da vida dos apóstolos, através de Pedro e João. Mas mesmo eles, Senhor, deixam muito claro que nada daquilo que aconteceu por eles mesmos, por algum poder que eles desfrutavam, por alguma questão especial, mas simplesmente por causa de Cristo, aquele que é o autor e o doador de toda a vida. Aquele que é capaz não apenas de curar com a deficiência física daquele homem, mas de curar a alma, de reconciliar aquele homem enfermo a Deus, o Criador. É disso que nós precisamos, Pai. Nós precisamos entender que o texto aqui apenas nos conduz para o Evangelho. O milagre aqui é uma ponte para a pregação do apóstolo Pedro, onde ele então mostrará quais são as nossas verdadeiras necessidades, as verdadeiras necessidades dos seus ouvintes, que permanecem as mesmas a nós hoje. Nós precisamos de perdão, nós precisamos que o nosso pecado seja expiado. Nós precisamos de propiciação, que o Senhor se torne propício a nós novamente, e possamos ser reconciliados com o nosso Criador. Pai, todos nós aqui, Senhor, possamos crer nisso, crer nas boas notícias de salvação que há em Jesus Cristo Nazareno.
que a gente possa se apropriar disso, da sua morte, possamos reconhecer que o Senhor morreu no nosso lugar, e aí então tomar posse de todas as promessas que são dadas para aqueles que creem. Apenas dois caminhos: o caminho da fé ou o caminho da rejeição. E disso depende a eternidade de todos os homens. O que faremos com Jesus Cristo de Nazaré? Que possamos crer nele, como o homem do texto hoje aqui demonstrou crer. E que possamos descansar, Deus, com uma consciência bíblica, de que o tempo presente que nós vivemos é um tempo de dor, de sofrimento, porque o pecado ainda reina aqui. Mas um dia, todas as coisas serão redimidas. Esse mundo será redimido, assim como nós mesmos nos livraremos completamente do pecado. E aí então habitaremos com o nosso Senhor para sempre. Obrigado, Pai, por uma mensagem tão maravilhosa, uma palavra que nos traz tanta esperança como nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Louvado seja o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.